Muito bem, então começamos de novo aqui, não é? Começamos de novo aqui, é. Mostrando para vocês o fluxo de água no interior de um maciço aí, né? Então, o texto diz que a água se movimenta no interior dos maciços e pode estabilizar os maciços. E vocês estão vendo uma figurinha aí bem lúdica que mostra o que? A água caindo e se movimentando no interior de uma massa de terra, né? Que por acaso essa massa de terra está encostada num muro de arrimo, tá vendo? O muro aí à esquerda do desenho, à direita do desenho. Esse muro é um muro de contenção. Muro de contenção, segura o solo. Você pode ver que à direita do muro é outro nível de terreno, né? Então é muito comum a água desestruturar esse tipo de maciço. Por quê? Porque ela altera o regime de coesão dos grãos. Então, isso pode tornar o solo próximo do muro mais massivo, mais pesado. E é muito comum cair muro de arrimo em época de chuva. Por que é comum cair muro de arrimo em época de chuva? Por causa desse fator, água. A água ela se incorpora aos grãos, dependendo do tipo de solo, ela se incorpora até eletromagneticamente aos grãos e altera a coesão e altera o volume nem tanto, mas o peso sim. E aí você tem uma alteração de peso sem alteração de volume. E se o muro de arrimo não é adequadamente calculado, ele vai cair, como é comum acontecer. Nós estamos vendo aí no próximo slide alguns problemas alusivos à água dos fluxos de água dos solos. Então isso aí é uma barragem. É uma barragem de solo, existe barragem de solo. Então é um problema que tem a ver com a movimentação de água no solo. Na estimativa de vazão de água, perda de água do reservatório de barragem através da zona de fluxo, isso quer dizer quanto de água vai penetrar do solo e o quanto que o nível do reservatório vai cair por causa da água que penetra no solo. Então, uma das formas de se fazer reservatórios, represas e se fazer canais de escoamento é utilizando impermeabilizantes, em geral à base de polietileno, que é aquele plástico preto. Não é? Então, para que se coloca o plástico preto no fundo das barragens? Para a água não percolar no solo, para não descer. Porque pode haver perda de reservação de água devido ao fato dessa água penetrar no solo. Não é? Outro problema que é alusivo também à água é o dimensionamento de liners e sistemas de contenção de rejeitos. Liners são sistemas de monitoramento. Quando a barragem lá caiu, em Minas Gerais, né? A barragem que matou quase mais de 300 pessoas, perto de Belo Horizonte ali. Por que aquela barragem, Brumadinho, por que aquela barragem caiu? Ela caiu porque era uma barragem feita de solo. Um tipo de solo, na verdade era uma barragem de rejeito, né? Eles utilizavam, a Vale utilizava o próprio rejeito de mineração, que é um tipo de solo, né? E compactava aqueles rejeitos para poder conter os rejeitos que vinham a montante, que vinham de cima para baixo. O problema é que o rejeito compactado ele liquefez. Por que ele liquefez? Ele liquefez porque ele teve infiltração intensa de água. Então ele passou a se comportar como líquido. A partir de um determinado ponto de liquefação, a barragem escoou igual líquido. E todo o rejeito que tinha a montante dela veio e empurrou a barragem e aconteceu aquela tragédia que aconteceu lá. Né? Então, o estudo do fluxo de água poderia ter evitado a barragem. Aliás, o sistema de monitoramento não falhou. Hoje se sabe que o sistema de monitoramento não falhou. Ele foi ignorado, mas ele não falhou. Os liners, eles mostraram, o que o liner mostra? Ele mostra um índice de liquefação, na verdade um índice de água, que está através de piezômetros, mostra o quanto de água que existe entre as partículas sólidas do solo, né, do rejeito lá no caso. Então os piezômetros mostraram que estava muito liquefeito o sistema. Só que foi ignorado, como se fosse uma falha do sistema. Quer dizer, os caras gastam milhões de reais para montar um sistema e quando o sistema avisa, eles ignoram o sistema. Foi isso que aconteceu lá, né? E inclusive tem e-mail comprovando isso. Os caras lá, tá com problema com os pesômetros, tal, né? E 2 dias antes da barragem cair. Né?
Outro problema também é que é alusivo à barragem são recalques. O que são recalques? Recalques são movimentação de solos. Essa palavra vocês vão ouvir muito relativo à fundação. A fundação recalcou. Recalcar, na verdade, é o adensamento do solo. A fundação ela adensa quando a gente carrega ela, porque no começo, quando a fundação é executada, ela está leve, né? Tá leve, porque ela não tem nada em cima dela. A primeira coisa que a gente executa no prédio é a fundação, não tem nada em cima dela. Ela vai sendo paulatinamente carregada com os pilares que vão descarregando ali, né? Depende do tipo de fundação, não vou falar que é grosso modo para vocês entenderem. O pilar que descarrega nela, ele vai sendo carregado. Imagina um prédio de 30 pavimentos. Ele vai sendo construído aos poucos. O carregamento final dele só se dá quando ele está totalmente construído. Na verdade, o carregamento final se dá quando enche o reservatório de água lá em cima, que é pesado a água. É muito pesado. Aí carregou. Carregou, é comum acontecer do solo na cota de fundação, ali onde a fundação está apoiando, o solo adensar. Isso chama recalque. Comum acontecer, vai acontecer. O que não pode acontecer? Recalques diferenciais. Um pilar desce 10 centímetros, o outro pilar desce 25 centímetros. Né? Quando acontece isso, recalque diferencial, todos os elementos estruturais que estão amarrados no pilar, que estão amarrados na fundação, os elementos construtivos, não apenas os elementos estruturais, eles recalcam também, eles descem também. Então, se tem recalque diferencial, você vai ter criação de tensões na parede. Só para dar um exemplo, nas paredes. E o que vai aparecer nas paredes? Trincas, fissuras, rachaduras, na melhor das hipóteses. Pode acontecer também deformação de esquadria, deformação de porta, de janela. Pode acontecer em situações assim extremas até a ruína do prédio. Chega a cair, chega a derrubar o prédio. Porque é adensamento de solo no final de fundação. Então o estudo geotécnico ele é muito importante. Ele não pode deixar de ser feito, ele tem que ser feito com ciência, né? Tem que ser estudado. Outro problema que é alusivo aí ao fluxo de água nos solos é a drenagem. Essa foto que eu botei aí é uma drenagem superficial. É uma drenagem de terreno, serve para baixar a água, baixar o nível do lençol, que às vezes o nível do lençol é alto, afloramento de água, que é normalmente chamado de nascente. Em Brasília, acho que no Brasil inteiro quase, em Brasília eu conheço bem a lei, né? Eu sei que tem uma lei que você não pode construir sobre nascentes. Existem distâncias regulamentares a serem mantidas de nascentes, mas às vezes obras que com pequena escavação você depara com lençol freático. Pouca coisa, às vezes é pouca coisa, menos de 1 metro. Você depara com lençol freático e às vezes é muita água. Então essa água ela tem que ser eliminada, ela tem que ser rebaixada. Para se fazer esse rebaixamento, existem 2 formas que são mais utilizadas. A primeira forma é cavando poços. Você cava uma cisterna, a água que é uma cisterna, cava-se uma cisterna mesmo. A água que tem naquele terreno drena, né, para a cisterna, desce para a cisterna. Você cria uma cavidade no terreno, a cavidade ela vai acolher a água que tem próximo. O sistema tem limitação. Qual que é a limitação? Se for água demais, o terreno for grande, um poço só não drena toda a água. Então é necessário que se cave 2, 3, 4 poços. Vai ficando dispendioso, vai ficando caro. E nesses poços tem que ser ligados a eles sistemas de bombeamento, porque o poço vai encher. Se não for bombeada água para algum lugar, ele vai saturar e vai estourar o piso do mesmo jeito. E aí quando é muita água, às vezes é água demais, o poço não consegue dar conta. Então é usado esse sistema aí que eu botei na foto, que é um sistema chamado de drenagem superficial, valetas e tubos. Esses tubos são perfurados, não dá para ver na foto, mas o tubo é perfurado, e a água que tem no terreno ela desce para as valetas, ela escoa para as valetas, para dentro dos tubos, e esses tubos conduzem a água para algum lugar, ou para algum poço, ou para sarjeta, ou para rede de coleta pública, o que for mais fácil ser feito aí, né? Quando você tem um prédio com subsolo, em geral o pessoal cava um poço
conduz a água para o poço e bombeia do poço para o sistema público de drenagem, sistema de drenagem público. Esse próximo vídeo aí, galera, é um vídeo de instalação de posto de bombeamento, né, e rebaixamento de lençol. Na verdade é uma aulinha de 5 minutos do pessoal de um canal de engenharia muito bacana. Então, antes de prosseguir aí, eu peço que vocês assistam, tá? Esse filminho aí.